Bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de compiladores. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade na linguagem Jack e vamos concluir falando sobre expressões, comandos e destacar novamente a questão da biblioteca padrão. Então, quando a gente está programando, muitas das vezes a gente está construindo expressões, né? As expressões em Jack podem ser formadas por literais, que em outros momentos a gente chama também de constantes, né? Então as literais possíveis em Jack pode ser cadeia de caracteres, entre aspas dupla. Então, diferentemente de Python ou JavaScript, a gente não usa aspas simples, apenas aspas duplas. E não tem caractere. Então, diferentemente do C, a linguagem Jack não existe a literal caractere, apenas string, apenas cadeia de caracteres. Você tem inteiro sem sinal, então não existe inteiro com sinal. Então a gente pode aplicar o operador unário ao número inteiro sem sinal. Existe as literais true e false para os valores lógicos. E a null, que significa uma referência não definida. Então esses são os únicos literais existentes na linguagem. Operadores. A gente tem os operadores matemáticos, binários, igual qualquer linguagem, estão usando os mesmos símbolos. Temos o operador matemático unário, né? E aí a gente temos alguns operadores lógico binário, que nesse caso, novamente, para facilitar a vida do compilador, eles têm apenas um símbolo. Então, o operador lógico binário E é apenas o E comercial, o OR é apenas a barra, o pipeline. O operador lógico unário não é o tiozinho, né, que é comum em outras linguagens. E operadores relacionais só tem o menor, maior e igual. Não existe o operador maior igual, menor igual. Por quê? Precisaria de dois símbolos, né? Então, se você quer uma situação de comparar maior ou igual, você vai ter que usar o operador relacional maior, o operador lógico e o operador lógico e o operador relacional igual. E novamente, lembrando que não existe precedência de operadores. Então, você vai ter que utilizar parênteses para definir isso. Em expressões, podemos ter também chamada de funções, né? E aí, quando a gente fala funções, a gente está falando de funções ou métodos, né? Não é naquele contexto. Pode pertencer à classe ou pertencer à instância, né? Então, por exemplo, esse SQRT, ele pertence à classe, né? E aí são todas aquelas que o retorno não é um void, existe um retorno, existe um tipo lá. E a gente pode ter também as variáveis, né, que foram declaradas previamente, podem ser usadas nas expressões. E além dessas que não está colocado aqui, os parênteses, né, que a gente usa também para poder definir a questão da precedência. Com relação aos comandos que a linguagem possui, né, o comando mais básico é o comando de atribuição. Então, novamente, aqui vocês podem ter aquela vontade de fazer apenas A recebe 10, mas não, vocês vão ter que usar a palavra reservada let, né? Então, diferentemente, né, de outras linguagens que o let está sendo usado para declarar, né, aqui não, aqui o let significa um comando de atribuição. Uma coisa legal, isso eu achei legal da linguagem, então ele separou bem a questão daqueles métodos e funções que retornam valores dos que não retornam. Então todos aqueles que são void são como se fossem procedimentos. E como procedimentos, eles não fazem parte de expressões. Então, como procedimentos, você pode executar eles. E para executar, você usa a palavra reservada do. Então, vocês vão ver como que isso vai facilitar a nossa vida quando a gente estiver implementando o compilador. Então, do e procedimento. Temos o comando de seleção, né, com a utilização de if. O else é opcional, né, mas a gente não tem algo como elif, né, e não temos, por exemplo, switch case. Tem apenas o if e pode ter o else. Aqui um exemplo, né, de uma utilização de uma função, né, no sentido de pertencer à classe, né. E para iteração, né, a única estrutura de iteração existente é o while, né. Então o while ele é mais geral, assim, né?
Então a gente pode implementar qualquer coisa com while. Então, para simplificar, eles deram suporte apenas ao while. Então a gente tem que declarar essas variáveis todas previamente, a gente não pode declarar aqui dentro, né? E aí ele vai utilizando aqui, por exemplo, aqui está calculando o fatorial. É engraçado porque a linguagem Go, né, a Golang, eles têm também apenas uma única estrutura de iteração, mas eles não têm o while, eles têm o for. Só que o for tem momento lá que ele é igualzinho o while, né? Você não passa aqueles 3 elementos, passa apenas o teste, então fica muito parecido com o while. E aí, novamente, a questão das bibliotecas padrão, né? Então vocês dêem uma olhada aqui, porque aqui descreve quais são essas operações. Então vocês podem precisar de operações matemáticas para trabalhar com strings, com arrays, as operações de saída de texto, né? Então tem o print int, print string. Você tem para entrada de dados para o teclado, né? Tem o readline que lê uma string e tem o readInt que lê um inteiro. São os mais básicos que vocês precisam conhecer. Então, esse é o básico que a gente precisa saber com relação à linguagem Jack, né? E eu vou passar depois para vocês uma atividade para vocês praticarem com essa linguagem antes da gente começar a implementar o compilador para essa linguagem. Até o próximo encontro.